Passamos a palavra ao pastor Enésio Barreto Rondão, administrador judicial provisório e presidente desta Assembleia, para o início dos trabalhos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos neste momento, dando a abertura. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos neste momento, dando abertura aos trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária. Oremos. Bendito Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para este trabalho, na qual Tu sabes o compromisso nosso com a Tua igreja. Estamos aqui pedindo, na unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor dirija, preside esta reunião. Cremos no Teu grande amor pela igreja. Estamos aqui convictos que o Senhor assim fará, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, convoco o secretário ad hoc, pastor Cleosmar Berto Machado, para exercer as suas funções nesta Assembleia Geral. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, estarei fazendo a leitura do edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária. Deixa ele só anunciar a primeira chamada. Mas antes o pastor Enésio estará fazendo algo. Meus irmãos, neste momento, faço esta primeira convocação dos membros da igreja para a Assembleia Geral Extraordinária, como prevê o artigo 33 do Estatuto. Meus irmãos, neste momento teremos intervalo estatutário de 30 minutos. Pastor Enésio, tem uma oficial de justiça querendo oficial Aleluias. Louvamos ao Senhor com o hino de número 326 da nossa harpa cristã. Jesus, quando lutas no caminho encontrar, a tua mão divina vem me ajudar. Não temerei por ti mesmo, meu Jesus, ó Salvador. A minha alma tem tua luz. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar, tendo a fé, tua graça me há de bastar. Ó meu Jesus, encostado em teus braços vou andar,
e com amor na sã palavra meditar. Sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé obrigado do mal estarei. Já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus o meu Rei. Ó meu Jesus, que me dás no coração do teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu nome invocarei como em amor. Todo poder te foi entregue, Salvador. De todo ser o joelho ante a ti se dobrará, que o Senhor toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, queres firmar na rocha que não se pode abalar. Ó meu Jesus, tua graça sempre quero procurar, te queivar nos teus braços, enfim repousar. Aleluia. Aleluia. Louvamos ao Senhor também com o hino de número 36 da nossa harpa cristã. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vós terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir.
seta quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta. Do exílio voltarei, sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Mais uma vez, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero nesta oportunidade dizer à igreja da Grande Cuiabá porque o motivo que eu aceitei esse convite. No dia 26 de junho, estando eu no Manso, na região do Manso, onde meu filho tem ele comprou um lote, está construindo, e nós tivemos lá esse dia, ele me convidou para conhecer, e nisso estávamos lá, demos uma volta pelo Manso, ele tem um barco, como os irmãos sabem, lá tem restaurante, e quando nós estávamos lá, chegou uma pessoa que eu não tenho amizade, ela chegou em mim, e primeiramente ela começou a falar sobre do trabalho que eu tenho realizado aqui na Grande Cuiabá, tem agradado aos olhos dele, e falou mais coisa que eu não quero falar, porque toda a glória e toda a honra é para Jesus, para o Senhor Jesus. Aí ela disse assim: vai receber um convite nesses dias, não rejeite, sou eu. E eu fiquei com aquilo. Quando foi no dia 13, numa segunda-feira, eu vinha chegando no Grande Templo, porque eu trabalho aqui de manhã e à tarde. Eu ia chegando no Grande Templo e encontrei com o pastor Silas, perguntando se ele precisava de mim, se eu estaria disposto. Falei sim, assim como fui com seu pai, estou à disposição para fazer a obra de Deus. Aí ele disse-me: então 11 horas eu te procuro. Quando foi 11 horas, passou um pouquinho, ele não me procurou. Aí eu ia indo para pegar o meu carro, juntamente com o pastor Elias Ribeiro, e ele telefona, perguntando onde que eu estava. Eu falei: eu estou indo para casa para almoçar. Aí ele disse assim: você almoça e depois eu vou discar para você. Tudo bem. Aí nós íamos indo, chegando lá no posto para pegar o meu carro, ele voltou a telefonar, perguntou se eu já tinha almoçado. Eu falei: não, eu vou agora para o almoço. Aí ele disse-me: então vem aqui correndo, vem aqui, tem uma reunião, estamos te esperando. Aí eu cheguei lá, nessa reunião, que foi me feita o convite. Na hora, eu ia declinar em favor de outra pessoa que estava ali. Mas, na hora, o Espírito Santo me fez entender que não era para mim rejeitar esse convite. E eu fiquei temeroso. Eu nunca rejeitei nada que Deus mandasse eu fazer. E não seria agora que eu ia rejeitar.
Aí eu atendi o pedido, na qual, só para complementar o porquê que Deus falou, não rejeita. Porque há anos atrás, quando o pastor Cristiano saiu da vice-presidente, veio uns irmãos daqui de Cuiabá, veio um pastor pedindo, no nome dos demais pastores mais antigos, para me assumir a vice-presidente. Esse pastor deve estar até aqui. Aí eu disse para ele, falei, olha, pastor Sebastião ficaria muito feliz de nós apontássemos seu filho, pastor Rubens. Então, deixa-me, eu agradeço pela honra, pela consideração. Mas mesmo assim, quando chegamos aqui, que o pastor Sebastião disse que iria nesse dia apontar, saímos daqui já com o vice-presidente, por causa que o pastor Cristiano assumiu Barra do Bugres, eu levantei na hora e falei, pastor Rubens. Ninguém se manifestou e ficou o pastor Rubens. Então, creio que foi por isto que o Senhor Deus disse, não rejeita, sou eu. Estou aqui, com todas essas celeumas, mas estou aqui no nome do Senhor Jesus. E vamos até o fim, porque a gente não pode ser covarde. A gente tem que ser homem de Deus, valente para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. E não se acovardar no momento que mais Deus precisa da gente e a gente se acovardar. Eu não me acovardo com nada. Sou homem para fazer a obra de Deus. Homem no bom sentido. Homem no bom sentido. Naquilo que Davi falou para Saul. Ser homem. Quer dizer, aquele que olha para cima. Aquele que vê Deus sempre na vida. Aqui eu estou disposto. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos dar prosseguimento. Nesse momento, sim. Pastor, agora só dá um tempinho, tá? Sim. O pastor Abezer disse que vai ter que contar mesmo. Pois é. Os contrários se levantam e aí fica parado e espera para contar. Tá. Aleluias. Louvamos também ao Senhor com o hino de número 2 da nossa harpa cristã. Número 2 da nossa harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de quem
está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escrituras que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar desta grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Meus irmãos, nesse momento, faço esta segunda e última convocação dos membros da Igreja para a Assembleia Geral Extraordinária, como prevê o artigo 33 do Estatuto, e declaro aberta esta Assembleia Geral Extraordinária. Determino o secretário para a leitura do edital de convocação e a leitura do ato decisório de nomeação do administrador judicial provisório. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento passo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento passo a leitura do edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 03486-123-000172, com sede administrativa e fórum jurídico no município e comarca de Cuiabá, Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 3500, Centro Político Administrativo, Jurídico, Centro Político Administrativo, CEP 78-049-100, Bosque da Saúde, Grande Templo, Cuiabá, Mato Grosso.
por meio de seu administrador jurídico provisório, nomeado por decisão exarada nos autos do processo judicial número 1031120.8.11.0041, em trâmite perante o meritíssimo juízo de direito da 9ª Vara Cível desta comarca, Pastor Enésio Barreto Rondon, portador da CNH número 003-197-64716, observando o disposto no artigo 33 e artigo 35 do Estatuto Social, convoca todos os membros que tenham capacidade civil e estejam adimplentes com todos os deveres estatutários para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária em 4 de agosto de 2020, às 17 horas, em primeira convocação com a maioria absoluta dos membros, e às 17h30, em segunda e última convocação com a maioria simples dos membros, na sede social localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 3500, Centro Político Administrativo, CEP 78049100, Bosque da Saúde, Grande Templo, nesta capital, para apreciação e deliberação das seguintes matérias. Número 1, leitura da decisão de nomeação do administrador judicial provisório. Número 2, declaração de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente em razão dos óbitos dos respectivos titulares. Número 3, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º do Estatuto Social, a eleição e posse do membro indicado pela Convenção dos Ministros e das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso, Comademate, como candidato ao cargo vago de presidente, com outorga de mandato por tempo indeterminado. Número 4, nos termos do artigo 36, parágrafo 2º do Estatuto Social, a eleição e posse do vice-presidente indicado pelo presidente eleito, para concluir o mandato do cargo ora vago. Outrosim informa que a Assembleia Geral Extraordinária será realizada em observância ao Decreto Federal número 10.282, de 20 de março de 2020, e do Decreto Municipal número 7.887, de 20 de abril de 2020, e que este evento religioso e administrativo será transmitido online em tempo real no canal do YouTube da Assembleia de Deus de Cuiabá, oficial, no endereço https://www.youtube.com/adcuiabaoficial. Acrescenta ainda que serão realizados todos os controles, inclusive de frequência, com vistas a atender às exigências do decreto da pandemia. Cuiabá, Mato Grosso, 16 de julho de 2020. Enésio Barreto Rondon, administrador provisório. Esse foi o edital de convocação. Passarei a ler a decisão de nomeação do administrador, que está também disponível no acesso aqui à minha esquerda. Na entrada do templo está ali disponível, e também no site do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta comarca, no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Peço a atenção de todos para a leitura da decisão da meritíssima juíza
Sinii Savana Bossi Saboia Ribeiro. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Sabe-se também, consoante ao rito da jurisdição voluntária, que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Desta forma, analisadas as questões trazidas à baila até então e capazes de influir no julgamento, preenchidos os requisitos legais, defiro a antecipação de tutela e nomeio o senhor Enésio Barreto Rondon como administrador provisório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região, pelo prazo e tempo estritamente necessário para a regularização da representação fundacional diante do cartório registral. Intime o administrador, bem como o autor da ação, cerca da presente decisão. Diante do fechamento do Palácio da Justiça, em decorrência da gravidade da pandemia, tendo o administrador nomeado já esboçado prévio aceite, determino que a presente decisão tenha força de termo de compromisso de administrador, com o comprometimento de bem e fielmente desempenhar o cargo de administrador judicial e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes nos autos da ação em epígrafe, sob as penas da lei. Não se faz necessário a citação de todos os associados, no caso presente, mas ao menos dos membros que compõem a mesa diretora, para dar cumprimento ao disposto no artigo 721 do Código de Processo Civil, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. Intime-se o autor para indicação, qualificação da mesa diretora, após espeça-se o competente mandato, inclusive em plantão judiciário. Citada a mesa diretora, essa poderá adotar as medidas para que se escolham novos membros e se regularize a entidade. Conceda-se vista ao douto representante do Ministério Público, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. Cumpra-se Sinii Savana Bossi Saboia Ribeiro, juíza de direito em substituição legal. Muito obrigado. Meus irmãos, pedimos a atenção de todos desta Assembleia Geral. Neste momento, declaro a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente em razão dos óbitos dos respectivos titulares. A Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso, Comademate, através de sua mesa diretora, indicou o pastor Silas Paulo de Souza como candidato ao cargo vago de presidente. Diante desta Assembleia Geral Extraordinária, anunciamos para apreciação o nome do pastor Silas Paulo de Souza para o cargo de presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cuiabá e região. Em votação, os que concordam permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado, pastor. Aprovado. Em submissão à indicação.
Alô? Irmãos, atenção, pela ordem, pastor João Agripino de França, presidente da Comademate, pede a fala. Por gentileza, pedimos a educação e a fineza de todos. Estamos no santuário. Por gentileza. Meus queridos, ouvimos a leitura que o nobre presidente temporário, pastor Enérgio Rondon, fez a leitura dizendo que a mesa da Comademate indicou o nome do pastor Silas. Todavia, eu gostaria de observar aqui, no dia 8 de julho, no dia que o pastor Sebastião faleceu, de manhã cedo, o pastor José Eto Bezerra da Costa me ligou e disse assim: João, você agora é, de fato e de direito, o presidente da Comademate. E quanto à direção da igreja de Cuiabá, você indica o nome do pastor Silas. Então eu estou observando aqui que nós fizemos de acordo com o pedido do pastor José Eto. Não foi a mesa sozinha, não, senhores. Dá licença, deixa eu observar aqui. Para aí, espera aí, por favor. Eu estou explicando por que razão. Porque, para não ficar que foi a mesa sozinha que indicou. Não foi. É? Mas, um momento. O que é? Calma. Momento. Então, ninguém pense que foi a mesa sozinha que indicou, não, viu, irmãos? Porque depois vai falar, por que a mesa fez isso? Por que a mesa fez? Nós fizemos, foi a pedido do nosso pastor Zé Bezerra da Costa, foi que pediu. Ele não impôs, ele sugeriu que indicasse. Pastor Enésio, eu encerrei minha fala. Pastor Enésio pede a palavra. Quem concorda, permaneça sentado. Quem não concorda, se manifeste, se levante. Se levante para contar. Pode dizer aprovado. Aprovado. Não dê a palavra para o Nelson. Aprovado. Em submissão da indicação à apreciação pelo plenário, declaro o pastor Silas Paulo de Souza eleito por aclamação e empossamos no cargo de presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região, com outorga de mandato por tempo indeterminado, nos termos dos artigos 36 do parágrafo 1º do Estatuto Social. Solicitamos do pastor Silas Paulo de Souza, presidente eleito, a indicação do seu vice-presidente. Glória a Deus. Paz do Senhor. Troca. Irmãos, a paz do Senhor.
Meus irmãos, como presidente eleito de Cuiabá e região, por uma ordem e determinação de Deus, eu quero apresentar para vice-presidente o pastor Enésio Barreto Rondon, para concluir o mandato do cargo vago para o período a partir de hoje até 31 de dezembro. Está indicado. Irmãos, para mim foi uma surpresa, mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus. Em indicação do presidente eleito, dou posse ao vice-presidente para concluir o mandato de cargo hora vago para o período de 4 de agosto a 31 de dezembro de 2020, nos termos do Estatuto 36, parágrafo 2 do Estatuto Social. Como presidente desta Assembleia Geral Extraordinária, declaro encerrada esta Assembleia. Determino ao secretário que leia a ata para as respectivas assinaturas. Ainda tem a leitura da ata, os irmãos aguardam. Pode ler a ata. Lê a ata, para filmar. Pastor, pode ir para o gabinete. Pode ir para o gabinete para assinar. Ele vai ler a ata e se for assinar no gabinete. O secretário lê a ata. Leitura da ata. Pastor? Alô, meus irmãos, teremos a leitura da ata que será assinada. Pastor Cleusmar, secretário ad hoc, fará a leitura da ata. Leitura da ata. Peço a atenção de todos para a leitura da ata. Segura para mim aqui, fazendo um favor. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região, realizada em 4 de agosto de 2020. Aos 4 dias do mês de agosto do ano 2020, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região, cujos nomes constam da lista de presença no Grande Templo, cito a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 3500, Centro Político Administrativo em Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Às 17 horas, o pastor Enésio Barreto Rondon, administrador judicial provisório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região e presidente desta Assembleia, deu início à Assembleia Geral Extraordinária, fazendo uma oração. Ato contínuo convocou o pastor Cleusmar Berto Machado para exercer a função de secretário nesta Assembleia. O senhor presidente fez a primeira chamada, de acordo com o artigo 33 do Estatuto, ao constatar que não havia quórum, determinou um intervalo estatutário de 30 minutos. Durante o intervalo, o irmão Janderson cantou os hinos 326 e 36 da harpa cristã. Ato contínuo, o pastor Enésio Barreto Rondon contou o testemunho de como Deus falou com ele sobre esse cargo de administrador judicial provisório. Na sequência, o irmão Janderson cantou o hino 2 da harpa cristã. Às 17 horas e 30 minutos, o senhor presidente fez a segunda e última chamada para a Assembleia Geral Extraordinária, conforme o artigo 33 do Estatuto, e declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária. Ato contínuo, o pastor Enésio Barreto Rondon determinou e o secretário fez a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária e a leitura do ato decisório de nomeação do administrador judicial provisório. O senhor presidente declarou a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região,
em razão dos óbitos dos respectivos titulares. Na sequência, o senhor presidente informou aos presentes que a mesa diretora da Comademate, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu presidente, pastor João Agripino de França, indicou o pastor Silas Paulo de Souza para assumir a presidência da Igreja Assembleia de Deus de Cuiabá e região. O pastor João Agripino de França, presidente da Comademate, falou apresentando os motivos e convicções que o levou à mesa diretora a indicar o nome do pastor Silas Paulo de Souza para assumir a presidência da Assembleia de Deus de Cuiabá e região. Você viu o Holmes fazendo gracinha aí? Meus irmãos, somente um momento aqui que deu um problema na segunda folha aqui na impressora. Só um minutinho. Não tá salvo aí? Hã? Não tá salvo aí? Não, o nome de Deus é salvo. Mas eu não você mandou imprimir. Eu acho que você salvou só uma. Não, moço. Poxa vida, João. Pô, João, eu tô pleno aqui sabendo que você tá trazendo a outra ali, filho. Eu tava esperando sair a outra. Eu tava aqui esperando ela. Uai, mas aí você tinha que olhar lá, ver na tela e mandar já a segunda linha. Junto com essa folha aí, não tava parou outra. aí? Pronto. Ato contínuo, o senhor administrador provisório, pastor Enésio Barreto Rondon, apresentou para apreciação o nome do pastor Silas Paulo de Souza para assumir a presidência da Igreja Assembleia de Deus de Cuiabá e região, conforme indicação da mesa diretora da Comademate, e ao colocar em votação, foi aprovado pela maioria dos presentes. Na sequência, o administrador provisório declarou o pastor Silas Paulo de Souza eleito por aclamação, empossando-o no cargo de presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá e região, com a outorga de mandato por tempo indeterminado, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º do Estatuto Social. O pastor Enésio Barreto Rondon solicitou que o pastor Silas Paulo de Souza, presidente eleito, fizesse a indicação do seu vice-presidente, o qual, recebendo a palavra, indicou o pastor Enésio Barreto Rondon para concluir o cargo de vice-presidente, ora vago, para o período de 4 de agosto a 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 36, parágrafo 2º do Estatuto Social. Às 17h50, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente e administrador provisório, pastor Enésio Barreto Rondon, deu por encerrada a Assembleia, fazendo uma oração e dando a bênção apostólica. E para constar, eu, pastor Cleusmar Berto Machado, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente, por mim, pelo pastor Silas Paulo de Souza e pelo pastor João Agripino de França e por todos presentes na mesa de honra. Amém e glórias a Deus. Todas as saídas estão abertas, irmãos, para os irmãos poderem sair de forma ordeira, organizada. Deus abençoe a presença de todos os irmãos. Volte para a sua casa, para o seu lar, com a bênção de Deus na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas.